Olá, estamos iniciando Folha na TV, pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora e todas as redes sociais. É um público estimado de mais de 500 mil de pessoas, mais de 20 aplicativos para você assistir no seu smartphone. E este programa é uma realização do jornal Folha de Alagoas. O nosso entrevistado de hoje é o advogado, doutor em Direito e pré-candidato ao governo do Estado, Basílio Cristópulos. Basílio, seja bem-vindo. Obrigado, Cícero, filho. Bom dia a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui e vamos conversar, sobre política, um assunto tão palpitante nos dias de hoje, Basílio, você hoje é pré-candidato ao governo do Estado. Por que essa candidatura? Bem, Cícero, essa pré-candidatura ao governo do Estado não surgiu da minha vontade pessoal, Ela é, na verdade, resultado da vontade de uma série de grupos de pessoas, grupos políticos, e da vontade, na verdade, de colocar uma possibilidade de escolha para o alagoano, Todo mundo hoje sente, na verdade, que nós temos uma eleição para governador que está desprestigiada, As pessoas entendem que não há candidatos, mas, na verdade, nós precisamos ter candidatos, para que expressem essa vontade de mudar o estado de Alagoas, que possam ter uma alternativa ao plano de poder que está aí posto. E nós resolvemos enfrentar essa dificuldade, essa disputa, que é uma dificuldade, mas também é uma grande alegria, porque fazer campanha é a primeira vez que eu me pré-candidato a alguma coisa, Participar dessa pré-campanha é uma coisa muito interessante, até divertida, diria, Você conhece muitas pessoas, conversa, pode discutir o Estado, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, discutir Alagoas, discutir quais são os nossos problemas e as soluções também para esses problemas. Isso até chama atenção, Basílio, esse fato que você colocou. Você nunca foi candidato a nenhum cargo político, Você é um advogado, um doutor em Direito Financeiro e Tributário pela USP, professor universitário, autor de livros, entra para o mundo político e já entra sendo candidato ao governo do Estado. Fala um pouco dessa sua trajetória para chegar nessa pré-candidatura. Como se deu? A minha trajetória, na verdade, é uma trajetória acadêmica, posso dizer, Eu estudei Direito, aqui na Universidade Federal de Alagoas, fiz mestrado aqui, fiz doutorado na Universidade de São Paulo e dediquei minha vida ao estudo do Direito, e a trabalho também com o Direito, Sou professor há mais de 10 anos, aqui na CEUNE, e também na Universidade Federal da Paraíba, e advogo também há 11 anos, há mais de 11 anos. Então, toda a minha atuação profissional foi na área do direito e eu sempre tive participação política, mas não como candidato a nada, E, de fato, não me pretendia me candidatar a nada, não era uma pretensão da minha vida, mas sempre me preparei também para isso, Eu acredito que toda a minha atuação profissional, acadêmica, me credencia estar aqui hoje postulando essa pré-candidatura porque estudei o estado de Alagoas, fiz o básico que se deve fazer todo candidato, Deve conhecer o orçamento do estado, deve conhecer o estado em si, quais são os problemas que nós temos na saúde, na educação. Meus pais são da área da saúde, então a vida inteira eu pude acompanhar os problemas dessa área. Então eu posso dizer que hoje estou preparado para essa pré-candidatura justamente por essa trajetória que eu tive da minha vida, Você fala que conhece o estado. Por conhecer o estado, quais são os principais problemas de Alagoas? Alagoas tem muitos problemas, e a gente nunca resolveu esses problemas. Um dos principais problemas que nós temos é a desigualdade, Se você anda aqui por Maceió, você sabe disso. Você, em 10 minutos de carro ou meia hora de bicicleta, você sai de um local rico para um local muito pobre, Onde as pessoas têm dificuldade de ter acesso ao alimento, onde as pessoas têm uma moradia indigna, com violência, dominada pelo tráfico. Então, Maceió, como cidade, já é em si um poço de contradições, entre essa desigualdade entre ricos e pobres. Isso é um problema grave que resulta também na violência. Mas nós temos esses outros problemas, que a própria violência, que é resultado dessa desigualdade e de outros problemas que nós temos, além da falta de educação, hoje em dia a classe média não confia, infelizmente, colocar seus filhos na escola pública, O que é um problema nas sociedades mais desenvolvidas. A classe média, seus filhos estudam na escola pública, a gente não tem essa possibilidade aqui em Maceió. As pessoas não confiam nisso. E além da saúde, que também poucas pessoas hoje conseguem não ter um plano de saúde, na classe média falando. E as pessoas mais pobres, elas ficam desassistidas. Não há ambulâncias suficientes,
as pessoas morrem à beira das estradas, morrem... Esses hospitais que estão sendo construídos, na sua opinião, é uma solução para o problema? Bem, eu tenho conversado muito com as pessoas da saúde, inclusive hoje eu vou me reunir com algumas pessoas que atuam nessa área para debater esses temas. Mas a construção de hospitais em si, ela não resolve o problema da saúde, porque, na verdade, nós temos vários problemas dentro da saúde, né? Hoje, por exemplo, você tem falta de gás, né? Falta de remédios, falta de profissionais, né? Que atendam as pessoas. Então, não é construindo o hospital que você vai resolver o problema da saúde. O hospital é apenas uma estrutura, né? Na verdade, o hospital não é só o prédio, né? O hospital é equipamento, é gente trabalhando, é enfermeiro, técnico de enfermagem, médicos, né? A atenção básica também tem um papel muito importante. Exatamente. Muitas pessoas profissionais de saúde têm relatado, por exemplo, que o Estado está desviando recursos e atenção da atenção básica, né? Então, os carros que o Estado tem não são dirigidos para isso, né? São dirigidos para ações de marketing, né? Nesse governo presente, né? Basílio, além dessa questão da saúde, qual outro grave problema que você identifica no Estado? Olha, um dos problemas mais graves que nós queremos enfrentar nessa pré-campanha e depois discutir também na campanha é a questão da moradia, né? Hoje em Maceió e em Arapiraca, que são as duas maiores grandes cidades aqui do Estado, né? Mas em outras cidades também você observa moradias muito indignas, né? Locais onde as pessoas moram que não têm um saneamento adequado, casas ainda de palafita, casas com papelão, né? Então, nós entendemos que esse é um problema dos mais graves que Alagoas precisa resolver. Falta de saneamento básico. Falta de saneamento básico. Um dos locais, inclusive, que mais chama atenção é a beira da lagoa, né? As pessoas que moram ali à beira da Lagoa Mundaú hoje estão numa situação dramática, né? Eu participei de um evento lá recentemente e a gente pôde observar o lixo no chão, não há recolhimento de lixo, a iluminação é precária, o número de casas com papelão está aumentando. Então, eu, quando era mais novo, cheguei a jogar bola ali naquela área, treinando ali para uns torneios de futebol, e a situação não era tão dramática quanto hoje, a gente está piorando nesse aspecto, né? E é um tema que ninguém fala muito, ninguém presta muita atenção, né? O governo faz propagandas bonitas, mostrando um casal andando na beira da praia, né, andando de jipe, mas não mostra o que ele fez, né? As praias quem fez foi Deus e há muito tempo, né? Então o governo, se quer fazer propaganda, precisa mostrar o que foi que ele fez, né? E as propagandas refletem a realidade que não é exatamente essa, né? Quando você vai à beira da lagoa e todo mundo em Maceió pode passar por ali, para observar a situação real, né, da nossa cidade, do nosso estado. É dramática, né? As pessoas estão realmente vivendo numa situação muito difícil, né? A gente precisa cuidar dessas pessoas e, na verdade, construir com elas uma nova forma de fazer política e nova forma de governar, né? É importante frisar isso, né? Os governantes, até hoje, pensam que eles têm a ideia perfeita e acabada do que se deve fazer para Alagoas. E nós seguimos o caminho inverso. Nós vamos conversar com as pessoas que trabalham na área da saúde, vamos conversar com as pessoas do movimento negro, vamos conversar com as pessoas que não têm teto, né? Os sem teto, os sem terra, e vamos conversar com as pessoas que trabalham no comércio, para poder entender quais são os gargalos e os problemas reais do estado de Alagoas. E aí a gente precisa enfrentar baseado nisso, nessa construção coletiva de ideias e de propostas. Basílio, você é um jovem candidato, né, se dispondo, né, aí a uma candidatura que, sem dúvida alguma, tem muitas dificuldades, né? Concorrer ao governo do estado não é fácil, mas um nome novo para a política. É sempre bom a gente renovar, que pessoas capacitadas, competentes, idôneas, busquem o caminho da política, né? A saída para os nossos problemas passa pela política, sem dúvida alguma. Mas fala-se que a sua candidatura pode ser a intenção de gerar um palanque para o Guilherme Boulos, né, que é o candidato do PSOL à presidência. Então eu pergunto, a ideia é essa ou você realmente quer entrar na disputa ao governo do estado? Cícero, a nossa intenção é de entrar na disputa real, até porque hoje nós temos basicamente dois pré-candidatos, né? O atual governador que quer se reeleger, e é legítimo que ele queira se reeleger, né? Mas nós não podemos deixar que isso aconteça, né, sem um debate forte sobre o estado de Alagoas. É ruim para a democracia. É ruim para a democracia. E nós entendemos que nós somos uma alternativa real. Até porque nós sabemos que o outro lado vai ter muito mais recursos para fazer campanha. E já tem mais recursos do que nós. Mas nós entendemos que a nossa proposta,
de construção de campanha, ela é diferente, porque ela envolve as pessoas, envolve a participação das pessoas de diversos grupos que estão pensando conosco, Alagoas, e construindo a proposta. Então nós entendemos que a nossa alternativa, a nossa proposta de escolha é real. E nós queremos, de verdade, concorrer a esse governo, né? Quando for o momento da campanha. Estrutura. Você acha que vai ter estrutura suficiente? Porque, convenhamos, não se faz uma campanha para o governo do Estado sem estrutura. Como é que está isso? Bem, nós estamos montando essa estrutura, nós temos uma sede nova do PSOL, que fica ali na Cambona, uma sede muito mais ampla, né? Antes nós tínhamos uma sede que era apenas de um quarto, né? Agora nós temos uma sede com 5 salas, com espaço de terraço. Nós pretendemos fazer a nossa campanha quando for iniciada lá. E nós estamos montando também uma estrutura, né, de pessoas que vão subsidiar. Então, nós estamos trabalhando com equipes profissionais, com gente, né, jornalistas, com pessoas na nossa mídia, para atuar na nossa mídia. E hoje nós entendemos que as campanhas elas serão inevitavelmente mais baratas do que no passado, né? Até porque o povo está cansado de ver propaganda bonita, que não reflete a realidade, propagandas caras. De campanha, 45 período dias. menor de campanha. Então isso vai baratear um pouco a nossa estrutura, né, da própria campanha em geral. Nós entendemos que hoje o espaço vai ser disputado, é um espaço da rua, né, onde nós sempre estivemos, protestando por mais direitos, protestando a favor dos trabalhadores, protestando a favor daqueles que... A mídia digital, que hoje tem um papel importante. E a mídia digital, que tem um papel hoje importantíssimo, né? É isso que eu queria frisar. E nós estamos atuando nessas mídias, nós entendemos que o engajamento das pessoas é fundamental. É um espaço, desculpa, Basílio, é um espaço importante, democrático. A TV Maceió, por exemplo, tem uma confluência de mídia, além de todas as redes sociais, mais de 20 aplicativos, né, de IPTV, todas as redes, né, sociais envolvidas. Então, é uma mídia que tem um alcance grande e isso possibilita candidatos, né, com menor potencial financeiro, poder também, né, expor suas ideias. Expor suas ideias, que eu acho muito importante. Exatamente. E um espaço como esse é maravilhoso justamente porque depois a gente tem o material para poder compartilhar nas redes sociais, né? E hoje você sabe que uma informação que chega pelo WhatsApp, ela pode circular com muita facilidade e chegar a milhares e milhares de pessoas, né? De forma imediata. Então, ao invés de compartilhar fake news e coisas, né, não importantes, vamos também usar nossas redes sociais para debater política, né? As pessoas têm a ideia de que a política ela é ruim, que ela é suja. E isso realmente tem base na realidade da forma como as pessoas vêm fazendo política, né? Hoje há um afastamento das pessoas da política. E nós queremos, de alguma forma, chamar as pessoas para a política. Dizer, vale a pena você vir debater com a gente sobre educação, sobre saúde. Isso é fazer política, né? Vale a pena você debater como é que a gente pode ter uma moradia mais digna para as pessoas. Vale a pena discutir um modelo de segurança que está implantado, que nós não concordamos com esse modelo de segurança. Então, isso se faz através desse debate que é no olho, né? Através das conversas na família e seus amigos e também nessas mídias sociais. Então, nós vamos tentar engajar as pessoas. É uma palavra muito importante, né? Engajar as pessoas na nossa pré-campanha e depois na nossa campanha. Isso é fundamental. Se nós conseguirmos engajar pessoas, nós temos uma possibilidade de ter uma repercussão muito maior. Até porque, por exemplo, candidatos do pessoal como Marcelo Freixo no Rio de Janeiro tiveram pouco tempo de televisão e foram para o segundo turno e disputaram realmente o poder, né? Então é nisso que nós nos inspiramos também. Tem que ocupar espaço político. Como eu disse, tudo na nossa vida passa, né, por questões políticas. E por falar nesse tema, o senhor disse recentemente que na política existem homens de bem que podem e querem mudar o país. Aqui em Alagoas, existem homens de bem com mandato na política? Quem são eles? Homens e mulheres hoje nós temos que tem muito valor aqui no estado de Alagoas, né? O estado de Alagoas é um estado formado por pessoas de diversas matrizes ideológicas e pensamentos, mas fundamentalmente o povo alagoano é um povo honesto, é um povo que trabalha, tem uma carga de trabalho muito grande. E assim, penso que hoje a nossa classe política não nos representa, de alguma forma. Acho que esse é o sentimento da maioria das pessoas. Se nós pegarmos a Assembleia Legislativa, né, você tem uma dificuldade de encontrar nomes que de fato representem algum anseio das pessoas, né? Os bons nomes políticos de Alagoas atualmente, na sua opinião? Olha, eu não consigo enxergar bons nomes hoje nos eleitos, né? Mas eu vejo muitas boas pessoas hoje fazendo política fora dos mandatos políticos, né? Você tem muita gente que hoje trabalha conseguindo melhorias, né? Por exemplo, o próprio Isaac, né? Isaac Jackson, ele é uma pessoa
que nunca teve cargo eletivo, mas é uma pessoa que trabalha na política garantindo direitos para um monte de gente há muito tempo, né? Então, verdade. Você tem um monte de gente que está na política trabalhando, mas fora dos cargos eletivos. Acho que essas pessoas precisam ser reconhecidas também. E os que ocupam cargo, por exemplo, os senadores, qual a sua avaliação dos 3 senadores de Alagoas? Não, minha avaliação acho que é a mesma do povo alagoano, né? Que é a atuação muito ruim, né? Acho que os nossos senadores hoje, eles não têm uma atuação que representa de fato as pessoas, né? Até porque nenhum dos 3 senadores hoje por Alagoas, você vê eles no dia a dia da cidade, do estado, né? Você não vê eles almoçando nos restaurantes, você não vê eles nas praias daqui de Maceió, você não vê eles pegando o trânsito da Fernandes Lima. Então, são pessoas que hoje, a gente pode dizer, não vivem a realidade e o sofrimento do povo alagoano. E eu acho que nessa campanha de 2018, as pessoas devem privilegiar pessoas que, de fato, vivam e sofram com os nossos problemas, né? Que estejam na periferia, né, sofrendo com o problema da violência, que estejam no trânsito das grandes cidades, que estejam sofrendo pela falta de atendimento dos hospitais, né, que tenham filhos pequenos sem atendimento nas filas. Então, a política precisa ser mais conectada com a realidade. Ao meu ver, por exemplo, nenhum dos deputados federais, nenhum dos senadores tem essa vivência hoje real do que é a vida de uma pessoa que está vivendo aqui em Alagoas, que é uma vida difícil, né? 50% dos alagoanos vivem na pobreza, né? Com dificuldades extremas, né? Com menos de um salário mínimo. Então, você tem hoje, de fato, uma população que está sofrendo e a classe política está completamente distante dessa realidade. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Basílio, eu vou fazer uma pergunta e peço que você responda somente após o intervalo, por favor. É fato que a política em Alagoas tem um viés hereditário, não só na política partidária, nos 3 poderes. Uhum. Como você avalia essa questão? A gente volta já. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece, como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais, aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Água Mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Nenhuma criança está segura trabalhando. Muitas estão em condições próximas da escravidão. Não ajude a perpetuar o trabalho infantil, criando um ciclo vicioso da pobreza. Essa realidade precisa mudar. Nem a rua, nem o trabalho. Crianças devem brincar e estudar. Olá, estamos de volta com Folha na TV, pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora e todas as redes sociais, além de mais de 20 aplicativos para você assistir no seu smartphone. Esse programa é uma realização do jornal Folha de Alagoas, um público estimado de mais de 500 mil de pessoas. O nosso entrevistado de hoje é o advogado, doutor em Direito, escritor, professor universitário, Basílio Cristópolis. Basílio, deixei uma pergunta antes do intervalo sobre a questão hereditária do poder em Alagoas, na transmissão do poder via hereditária, que está dentro dos 3 poderes, na verdade. Não só na questão política, partidária, mas no legislativo, no judiciário. Isso é nocivo para a sociedade? Eu não tenho dúvida que sim, Cícero. Inclusive, muitas pessoas falam no novo, né? E o novo não é só idade, não é só gente nova em termos de biológicos, né? Na verdade, o novo é a nova forma de fazer política, né? E nós percebemos que os candidatos à Assembleia, né, os pré-candidatos que hoje se apresentam, são os mesmos que já estão lá, ou são filhos daqueles que estiveram lá, ou são filhos de prefeitos, irmãs de prefeitos,
pessoas que já estão no poder estabelecidas há muito tempo, né? Além do próprio governo do Estado, onde o governador atual é filho de um político. O governador anterior também era filho de um político do Estado, né? Então, nós sentimos na pele essa dificuldade, na verdade, das pessoas terem acesso ao poder político, né? As pessoas do Estado que trabalham, que vivem aqui, né? E hoje, Alagoas, não é só Alagoas, Maranhão também vive isso, e até outros estados também, Bahia, você tem... Mas Maranhão teve uma mudança significativa, Basílio, permita-me, né? Com a eleição do Flávio, né? Sem dúvida, é um processo de renovação importante. Mas aqueles grupos de poder do passado ainda estão lá, né? Ainda tem uma repercussão na Assembleia, nos diversos âmbitos de poder. As oligarquias permanecem. As oligarquias permanecem. Mas houve uma quebra, né, naquela ruptura política. Sem dúvida, houve avanço no Maranhão nesse sentido, né? Mas eu penso que Alagoas não teve essa quebra ainda, né? Nós tivemos, na verdade, o tempo inteiro, a nossa vida inteira, governado pelas mesmas pessoas, pelos mesmos grupos de poder. E, às vezes, até a direita, quando faz a eleição, tem 2 candidatos, mas, na verdade, são 2 candidatos que representam a mesma coisa, né? Então, não são disputas reais de ideias sobre o que é o Estado, né? São disputas ali dentro da própria oligarquia, que tem 2 candidatos que defendem basicamente a mesma coisa, mas que um grupo vai ficar mais forte que o outro. Mas aí, Basílio, a gente não entra na questão do eleitor, o papel do eleitor, né? Porque quem elege essas pessoas são os eleitores, esses mesmos eleitores que vão para as redes sociais, né, que criminalizam a atividade política, que não temem chamar a maioria dos políticos de corruptos, de dizerem que estão angustiados com a situação, que não aceitam mais tal situação, mas esses mesmos eleitores elegem os velhos candidatos, as mesmas figuras políticas ou seus descendentes. Não são... Quer dizer, como mudar esse quadro? Porque a mudança tem que ser através do eleitor, porque é ele quem elege. Cícero, eu tenho uma grande esperança para essas eleições e para o futuro do Brasil. Eu sei que o Brasil está passando por diversos problemas, inclusive na nossa própria democracia. Mas eu entendo que as pessoas estão começando a perceber o seguinte, que você precisa não só votar, você precisa participar da democracia o tempo todo. Você precisa fiscalizar as pessoas, você precisa estar em cima. Não só representativa, né? Mas uma democracia participativa. Exatamente. A democracia de você colocar alguém lá para esse cara decidir por você, isso não funciona. A gente pode ver aqui em Alagoas, tem muita gente que tem muito voto, chega lá, não conversa mais com ninguém, faz o seu, sem escutar as pessoas, sem saber se aquilo tem ou não apoio popular. E o mais incrível, Basílio, eu me surpreendo muitas vezes quando eu vejo determinados candidatos eleitos, que nós... não vemos nenhuma atuação deles nas redes sociais, nenhum envolvimento com movimentos sociais, com a sociedade civil organizada. Não vimos sequer propaganda desses candidatos. E quando abrem as urnas, milhares e milhares de votos. Que magia é essa? Eu não tenho como provar, então não vou acusar ninguém especificamente de nada, mas acredito que ainda há compra de votos aqui em Estado de Alagoas, todo mundo sabe disso, né? Que há currais eleitorais, as pessoas dominam certos tipos de eleitores, né? Que às vezes não se verem com liberdade para votar em quem querem votar, porque podem ser perseguidos depois, podem ter sua vida ameaçada, né? Então, a democracia não é só o voto, depositar o voto lá para alguém, né? Você precisa ter uma liberdade que hoje a gente não tem aqui em Alagoas, né? Até porque Alagoas é um estado pobre, onde as pessoas muitas vezes dependem dos municípios, do estado, e muitas pessoas usam o estado e o município para poder... como é que se diz? Prender as pessoas, né? Então, eu vou lhe dar aqui um benefício, mas você fica vinculado a mim. Eu vou lhe dar um emprego aqui na prefeitura, mas você vai ter que fazer campanha para mim. Exatamente. Então, as pessoas se utilizam do Estado, dos recursos públicos, da máquina pública, para poder constranger as pessoas a terem uma certa decisão política. Isso é muito ruim para a democracia. E por isso que Alagoas ainda não é uma democracia como se deseja, né? A gente precisa avançar em termos de democracia aqui em Alagoas. Alagoas, inclusive, eu diria, é menos democrático que o resto do Brasil, né? Anteriormente, você falou de segurança pública, que não é o modelo que você entende ser o mais adequado. Como você vê a questão da segurança pública? Olha, a segurança pública é um dos problemas mais graves que a gente tem que enfrentar. Eu tenho conversado com pessoas, inclusive, da instituição policial, policiais civis, militares, pessoas que vivem essa realidade nas periferias, que sofrem com a violência, inclusive da polícia também. E nós temos chegado a algumas conclusões. Em primeiro lugar, que esse modelo que nós temos hoje, de você só fazer concurso para policial, não é suficiente, né? Nós precisamos, na verdade, avançar num novo modelo de segurança pública que envolve, na verdade,
um outro modelo de polícia, né? Nós precisamos renovar as polícias, né? Com concurso público, sim. Dar mais estrutura às polícias para que elas possam ter mais treinamento, mais equipamentos capazes de enfrentar o tráfico, né? E aqueles criminosos mais violentos. Mas nós também precisamos mudar a mentalidade dessa ação policial, porque precisa enxergar no cidadão um parceiro, que precisa enxergar no cidadão não a presunção de um criminoso, mas alguém que está ali para viver, para trabalhar, né? Há muita criminalização hoje das pessoas que são negras, que são pobres, que moram em locais de periferia, né? E essas pessoas se sentem hoje acuadas porque elas não têm confiança no Estado. Inclusive, no último Atlas da Violência, Alagoas aparece como o 3º estado onde mais se mata negros. Exatamente. E é um dos estados, salvo engano, é o estado que menos mata pessoas não negras, né? Então, nós temos uma disparidade aqui em Alagoas muito grave, né? Que nós estamos, na verdade, exterminando negros, né? E isso é muito grave do ponto de vista social, cultural. Que sociedade é essa que a gente está formando, né? Onde as pessoas negras elas têm mais medo de andar na rua, têm mais medo de sofrer uma violência. O dado realmente é alarmante, viu, Basílio? Para cada um branco assassinado em Alagoas, 17 negros são mortos. Pois é, os dados são terríveis, né? Estarrecedores. Exatamente. Eu até brincando com os amigos disse, né? Ser negro, né? Pobre, principalmente, né? E negro e jovem em Alagoas é uma combinação muito perigosa. Agora, ser branco, né? Se possível de classe média alta, você vive em índices de criminalidade da Europa, dos Estados Unidos. Pois é, mas a sensação de segurança acaba atingindo todo mundo, né? Todo mundo vive num estado violento. E a maioria das pessoas, ela se compadece dessa morte de negros também lá nas favelas e nos locais mais pobres, né? Então você tem, de fato, um problema que não está sendo resolvido. A situação não é só você pegar a polícia, né, e mandar para... Até porque, por exemplo, o grande tráfico tem apoio de grandes forças políticas fortes, né? A gente sabe, tanto no Rio de Janeiro como em outros estados, inclusive em Alagoas, que há a participação de pessoas poderosíssimas no tráfico de drogas. Porque não é aquele cara que está lá na favela que traz quilos e quilos de cocaína por avião, né? E por helicóptero e tudo mais. Encontrar a raiz do problema, né? Exatamente. É importante, sem dúvida alguma, o aparato repressor, claro, mas a gente precisa resolver um problema que é muito de antes, né? Mais Perfeito. básico, né? Como você já mencionou aqui, a gente tem que discutir educação, né? Políticas públicas de cultura, gerar cultura, esporte, né? Mecanismos que fazem com que essas crianças não ingressem no mundo do crime. Exatamente. Até o próprio... houve um evento aqui da ONU, né, aqui em Alagoas, que o próprio governo apoiou e não faz o que a própria ONU determina, né? Que um dos arquitetos lá que trabalhou em Medellín, ele falou que para você reduzir violência, por exemplo, Medellín foi uma cidade que teve uma diminuição expressiva na violência, você precisa construir instrumentos de lazer, como você colocou, especialmente em locais onde há ligação entre as comunidades mais pobres, né, as grotas, as favelas, e a cidade. E o Estado não faz isso. O Estado apenas faz o discurso da polícia presente, da polícia está aqui, aí coloca um monte de policial na beira da praia, só que a beira da praia não é o local mais violento do Estado, nem de longe, né? Então a gente precisa, na verdade, atuar... São 300 mil pessoas morando em grotas, né? Exatamente. Nós temos uma população enorme morando em grotas, aí o problema da moradia, né, que a gente precisa resolver. Então como é que você resolve segurança pública? Resolvendo a moradia, resolvendo a segurança. E tendo um novo modelo de segurança pública que não pode ser baseado no enfrentamento violento da polícia com a população. Porque o policial morre, e nós temos inúmeros policiais que morreram aqui no estado de Alagoas, isso também é grave, porque nenhum profissional deve morrer no seu trabalho. E nós temos uma população que está sendo morta também, né, por essa violência absurda que nós vivemos. Então, o modelo pensado está equivocado e precisa mudar. Basílio, um tema que tem sido muito comentado no mundo todo esses dias é a questão do aborto. Qual a sua concepção sobre isso? Bem, nós tivemos recentemente uma mudança na Argentina, né, onde foi aprovado pelo Legislativo uma mudança legislativa, né, na lei, né, lá da Argentina, permitindo que as mulheres pudessem escolher pelo aborto seguro, né? Na verdade, o tema do aborto é um tema que a gente discute muito no curso de Direito, né? Justamente porque é um tema que perpassa valores morais, né? Onde as pessoas têm o direito de se sentirem contra o aborto, porque de fato não é um procedimento
fácil, pelo contrário, é um procedimento traumático para as mulheres, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma questão de saúde pública, né? Hoje, muitas mulheres morrem no Brasil por falta de assistência, né? Por falta de acompanhamento no procedimento do aborto. E o aborto sempre foi feito, né? Agora, normalmente, as mulheres que têm um padrão de vida mais elevado, elas conseguem fazer em clínicas clandestinas com algum apoio maior, e as mulheres mais pobres acabam morrendo por falta de estrutura, né? Então, eu penso que o Estado ele não deve se omitir das questões. O Estado deve sempre participar das questões, especialmente em questões de saúde pública. Enfrentar o problema. Como é que o problema existe, está lá. As mulheres estão morrendo, estão fazendo aborto, estão morrendo. Como é que a gente resolve? Nos lugares onde o aborto foi legalizado, digamos assim, houve uma diminuição do número de mortes, e você pode até pensar numa diminuição do número de abortos. Por quê? Porque uma mulher, quando ela vai abortar no local onde o aborto não é crime, ela recebe uma assistência social, recebe uma assistência psicológica, e ela pode, inclusive, mudar de opinião, né? Porque quando a mulher ela faz o aborto, como no Brasil hoje está, estima-se 500 mil abortos por ano no Brasil, ela faz sem nenhum tipo de acompanhamento, sem às vezes pedir aconselhamentos à própria família, tem medo que a família descubra aquilo e que, enfim, não dê apoio a ela. Então, nós precisamos mudar a concepção, né, de como a gente dá assistência às mulheres, nesse caso. Ao meu ver, a decisão mais acertada é dar uma assistência para que elas possam decidir sobre a melhor forma de conduzir esse assunto. Voltando para a questão político-partidária, o PSOL, como ele vai enfrentar essas eleições? Em termos de coligação, o campo político do PSOL, quais os partidos que devem marchar juntos? Bem, nós temos uma configuração muito esquisita na política aqui alagoana, né? O governo ele conseguiu juntar partidos de esquerda, de direita, de centro, de cima e de baixo no mesmo projeto, né? Obviamente é um projeto extremamente pragmático, baseado apenas na eleição, e que não consegue muitas vezes conversar com a população, né? E o pessoal está no outro projeto, né? A gente quer construir uma coxa de retalho. O projeto do governo é uma coxa de retalhos, né? Você tem partidos que poderiam estar conosco nessa campanha, né? Como o PCdoB e PT, que poderiam nós temos ideias que se compartilham, né? Mas eles optaram por seguir o governo Renan, o que ao nosso ver é muito ruim, né? Para o campo progressista, digamos assim, do estado de Alagoas, né? Porque o governo Renan acaba aglutinando as forças do DEM, do PP, né, do PMDB, do PDT e de todas as outras forças políticas oligárquicas aqui do Estado. Então, é um projeto que ninguém sabe exatamente qual é a feitura dele, né, qual é a cara dele, né? É um projeto meio Frankenstein, né? Pega um pedaço daqui, um pedaço dali e vai montando uma coisa meio esquisita. Nós, na verdade, optamos por seguir um projeto de ideias, um projeto que não é só de ideias, mas é um projeto que tem viabilidade eleitoral, sim, mas que é um projeto que está vinculado a valores progressistas. Nós não queremos um estado de Alagoas diferente, nós não queremos um estado de Alagoas que dá benefício fiscal para grandes empresários da cana-de-açúcar. Nós queremos um empresário que apoia pequenos empresários, um estado que apoia pequenos empresários, que apoia os trabalhadores. Falar nessa questão fiscal, o senhor como um especialista, né, doutor em direito tributário, conhece bem da área, qual a sua análise da política fiscal do nosso estado? Bem, o nosso estado e o Brasil todo vivem um grande problema tributário há muito tempo, né? Que é o problema de você cobrar muito tributo de quem é pobre. Isso é uma realidade no estado de Alagoas e em outros estados, né? E no Brasil de uma forma geral. Hoje, por exemplo, a tributação sobre energia elétrica é uma das mais altas. E energia elétrica é uma das coisas mais básicas da vida de um cidadão, né? Se o cidadão não puder ter uma geladeira, uma televisão... cada vez mais. E subindo cada vez mais o preço da energia, por essas políticas também nacionais tarifárias, né, que faixa vermelha, faixa amarela, faixa verde, que ninguém entende muito bem. Aí você tem um grande problema hoje, que é o preço da energia elétrica altíssimo, né, aqui em Alagoas, né? E isso prejudica a vida básica daquelas pessoas mais pobres. As pessoas pobres sabem disso, né, que a energia elétrica é um componente essencial. Então você tem hoje muita gente que faz gato porque não consegue pagar o preço da energia elétrica, e muita gente que se esforça demais dentro do seu salário para pagar a energia para ter uma qualidade de vida básica. Então, e o tributo tem uma importância nesse debate. A gente precisa diminuir a tributação sobre essas coisas, sobre a energia elétrica. Você precisa diminuir o tributo sobre o consumo de alimentos. Isso é fundamental para você ter uma qualidade de vida melhor. Combustíveis, por exemplo, o governo aumentou o ICMS sobre gasolina. Muitas pessoas podem não se lembrar disso, mas um dos primeiros atos do governo Renan foi aumentar combustível,
o preço do tributo sobre a gasolina, né? Então, nós temos, de fato, um problema grave sobre a tributação, que é essa tributação sobre coisas que atingem os mais pobres. Mas ao mesmo Estado tempo, sobrevive, Basílio, você fazendo essa diminuição de receita, como compensar isso? A gente precisa compensar. No plano federal, não estou falando aqui só do Estado de Alagoas, a gente tem várias coisas que precisam ser tributadas. Por exemplo, distribuição de lucros das grandes empresas. O cara que é muito rico, que tem uma empresa que dá muito lucro, o cara não paga tributo no Brasil. Só 2 países no mundo não cobram sobre isso. Todos os países, Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, os países mais ricos, mais desenvolvidos cobram. Até Singapura cobra, que é um estado extremamente liberal. O Brasil não cobra sobre lucros e dividendos. Outra coisa que o próprio Boulos coloca, imposto sobre, que deveria ser um imposto estadual, imposto sobre lanchas, né, sobre aviões, sobre helicópteros. É um imposto que não é cobrado hoje no Brasil. Então, se você tem uma moto para fazer uma entrega de pizza, você paga IPVA. Se você tem uma lancha, que é um item de luxo, você não paga nada. Não é que é proibido ter lancha. Você tem que pagar algum tributo, tem que contribuir. A taxação das grandes fortunas. A taxação das grandes fortunas também é um tema nacional de extrema relevância, né? Você hoje não tem essa taxação sobre grandes fortunas. E o que é grande fortuna? 50 milhões de reais é a proposta do PSOL. Foi a proposta, na época, encabeçada pela Luciana Genro. Quem tem acima de 50 milhões de reais vai pagar tributo. É extremamente razoável, ao meu ver. No âmbito do Estado, por exemplo... Mas isso efetivamente traz uma receita? Traz. No caso, por exemplo... grandes fortunas a partir de 50 milhões? Há um cálculo? Há grandes fortunas um pouco menos, mas, por exemplo, a taxação sobre lucros e dividendos, estima-se que poderia chegar a 60 bilhões de reais. Né? Para vocês terem uma ideia, o orçamento do Estado de Alagoas é 10 bilhões. Então, seria 6 vezes o Estado de Alagoas. O orçamento do Estado de Alagoas por 6 anos. É muito dinheiro que a gente está deixando de arrecadar. E, na verdade, você poderia arrecadar disso para tirar de outros lugares. Né? Então, por exemplo, se você arrecada mais com isso daí, você poderia tributar menos o consumo. Né? Essa é a nossa ideia. Então, pelo que o senhor diz, no Brasil e em Alagoas, o pobre paga muito imposto e o rico paga pouco. Exatamente. Tem estudos internacionais que mostram o seguinte: no Brasil, considerando 1% mais rico, nós somos a nação 20º lugar que menos tributa, de 22 países mais ricos do mundo. Então, no Brasil, se você faz parte do 1% mais rico, você ganha mais de 20, 30 mil reais, quase um paraíso fiscal comparado aos outros países do mundo. Comparado à França, à Alemanha, à Inglaterra, a gente tributa muito pouco. Agora, quem se rico. Ganha salário mínimo... Agora, se você ganha salário mínimo, a conta é o seguinte: se você gasta tudo que você ganha, você paga muito tributo no Brasil. Quando você consegue economizar, aí você começa a deixar de pagar tributo no Brasil, comparativamente a outros países do mundo. Então, quem ganha 2 de 3, 4 mil reais, gasta tudo que ganha. Então, essa pessoa também paga muito tributo. Então, não é só salário mínimo. Agora, quem ganha 30 mil, tenho certeza que tem um espaço para a economia. Né? Então, se ela começa a economizar, ela começa a escapar do sistema tributário no Brasil. Então, isso é ruim para a nossa economia, é ruim para a forma como a gente se desenvolve, é ruim para a manutenção da própria desigualdade que hoje tem na sociedade. Então, a gente precisa mudar o sistema tributário. Não é só arrecadar mais ou arrecadar menos. É mudar. É tributar mais quem tem mais e tributar menos as pessoas mais pobres. E além de arrecadar, Basílio, também distribuir bem, né? Porque exatamente. Não adianta só arrecadar se a distribuição também não for... As pessoas falam muito efetiva. Disso, né, Cícero? Olha, eu pago meu tributo, mas eu não vejo o resultado. Esse é um outro aspecto muito importante disso. Né? Nós temos hoje, sem dúvida, gastos desnecessários. Né? Nós vemos como às vezes o Estado... Esse binômio precisa ser conjugado, né? Arrecadação exatamente. Com benefício para a população. Perfeito. Recentemente saiu uma notícia, né, no âmbito federal de compra de lagosta, camarão e caviar, né? Pelo Estado, por licitação. Isso revolta as pessoas, né? Porque o tributo é o dinheiro que sai do salário do cara que ganha salário mínimo. É o recurso que sai sobre um esforço de uma pessoa que está trabalhando ali, de uma mulher que não tem, às vezes, lutando para levar o pão para casa. Apoio para sustentar seus 2 filhos. Então, essas pessoas estão sofrendo para sustentar, às vezes, coisas que são luxos. E o Estado não pode ter luxo. O Estado não pode ter carro à disposição de todas as autoridades. O Estado não pode dar luxo de andar de helicóptero para cima e para baixo. O Estado não pode pagar auxílio moradia para quem tem moradia. Exatamente, isso tudo é luxo. O Estado não pode dar luxo. O Estado tem que pagar um bom salário para os servidores, mas sem luxo. Se você quer luxo, aí você tem que realmente... isso até é um ideal capitalista. Você tem que disputar na iniciativa privada, né? Você tem que ir para o mercado para tentar ser um empresário de sucesso. Basílio, nós temos um quadro chamado Curte ou Não Curte. Seguindo a tendência das redes sociais, a gente apresenta uma imagem e pede para o entrevistado que ele diga se curte ou não curte e faça um breve comentário, se assim entender. Tá certo. Vamos para a primeira imagem.
Vaquinha virtual na política. Não curto. Eu curto a vaquinha virtual. Inclusive, estou entrando nessa possibilidade. Curto. Sim. Eu acho que é uma boa possibilidade hoje que as pessoas têm de arrecadar recursos para a campanha e de engajar as pessoas na política, né? Porque antes, como é que era feito, né? Os candidatos iam às grandes empresas com o pires na mão para dizer, me dê aí recursos para fazer campanha. Isso não tem vínculo nenhum com as pessoas. Se as pessoas querem participar da política, elas têm que financiar a política também. Dizer, eu vou financiar aquele candidato que diz o que eu penso. Isso é importantíssimo na democracia. Próxima imagem. Esquerda em Alagoas. Eu curto, né? Eu penso que a gente me coloco no campo da esquerda aqui em Alagoas, mas muito mais do que isso, me coloco no campo progressista hoje. Mas você apresentou envolve... um grave problema na sua Sim. concepção da esquerda, né? Sem dúvida. Mas eu penso que... Mesmo assim curtem. Mesmo assim eu curto, mas eu acho que a gente pode, na verdade, o nosso problema é ter mais união, né? Nas pautas, nas lutas, né? Muitas pessoas que são desse campo da esquerda vêm procurando hoje Brasília, precisam unificar as lutas, precisamos batalhar mais, ter mais as pautas muito claras para as pessoas. Eu concordo plenamente com isso, né? Mas é um caminho que a gente precisa percorrer, né? Próxima imagem. Tribunal de Contas de Alagoas. Não, eu não curto o Tribunal de Contas. Eu já trabalhei lá pelo período de 1 ano. Tenho orgulho de ter trabalhado lá, porque trabalhei com um conselheiro muito sério, que faz um papel muito importante lá no Tribunal de Contas. Mas eu penso que o Tribunal de Contas hoje não tem ainda efetividade nas ações que ele faz, né? Nós não temos ainda um controle efetivo do Tribunal de Contas. Pode ter havido avanços nos últimos anos, mas de alguma forma você tem hoje um tribunal que ainda não responde aos anseios da população, né? Muito dinheiro gasto e pouca efetividade no controle do gasto público. Há quem diga que é o Tribunal de Faz de Contas. Há quem tem essa denominação, mas justamente por essa falta de ações práticas, né? Qual é a fiscalização que o Tribunal de Contas fez que resultou em economia de gastos públicos? O Tribunal de Contas precisa expressar isso melhor, né? A população não vê isso, eu também não vejo. Então a gente precisa melhorar, né, como instituição, como cidadão, eu falo não como pré-candidato, mas como cidadão alagoano, precisa melhorar o nosso Tribunal de Contas, sem dúvida. Próxima imagem. Heloísa Helena. Não, eu curto a Heloísa Helena, eu acho que ela tem um papel assim, histórico fundamental para o meu partido. É uma pessoa que hoje está num campo político diferente do meu. Nós não temos acordo sobre diversas questões políticas, né? Mas nem por isso eu vou abominá-la, né? Eu acho que ela tem o seu papel num campo político diferente do meu hoje. Então você curte. Mas curto. Próxima imagem. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bem, essa é uma pergunta difícil, né? Posso dizer que curto algumas coisas do presidente e não curto muitas outras, né? Penso que houve avanços no governo Lula, sem dúvida. Foi um governo que, pela primeira vez, olhou para as pessoas que estavam numa situação mais difícil na sociedade, mas ao mesmo tempo foi um governo que deixou de avançar em muitos pontos, né? Que poderia ter feito muito mais, especialmente quando ele estava lá nos mandatos dele com alta popularidade. Ele poderia ter rompido as alianças com o PMDB, poderia ter deixado o PP de lado, esses partidos que estavam pragmaticamente ali, apenas fazendo parte do governo, né? Mas, sem dúvida... Curte ou não curte? Eu posso dizer que, pelo histórico dos seus governos, eu curto, né? Pelo avanço que foi colocado, mas com muitas críticas, né? Com muitas críticas aos seus governos também. Próxima imagem. Assembleia Legislativa. Essa definitivamente eu posso dizer que não curto, né? A Assembleia Legislativa é um espaço totalmente afastado da população, né? Se tem uma casa, se tem um local político que hoje não nos representa, é a Assembleia, né? É uma Assembleia que tem gastos elevados, sem nenhuma transparência, né, com dificuldades de acesso à população. A população não conhece a nossa Assembleia, não conhece os nossos deputados. Tem deputados, como você falou, que não estão nem nas redes sociais e tiveram votos para estar lá. Tudo isso é muito esquisito e, ao meu ver, a renovação não passa só pela renovação dos cargos majoritários, que tem mais visibilidade, né? Mas se nós tivéssemos uma renovação expressiva da Assembleia, seria um grande avanço para o estado de Alagoas. Basílio, estamos chegando ao final do nosso programa. Quero aqui agradecer a sua participação, desejar boa sorte nessa sua jornada. Sempre bom que pessoas com novas mentalidades, que pessoas que se propõem a fazer o debate político, que entrem na política
que possam fomentar esse debate político, dar sua contribuição, e a gente percebe isso muito claramente em você. Então eu agradeço aqui a sua participação, espero que a gente possa se encontrar numa outra oportunidade, renovo aqui o convite, ao passo que deixo um espaço para suas considerações finais, por favor. Primeiramente, Cícero, eu queria agradecer a audiência que está aqui presente e a sua condução na entrevista, dizer que esse é um espaço importantíssimo para a nossa pré-candidatura, que nós queremos agora, nesse momento, é difundir nossas ideias, né, espalhar nossa mensagem para o povo de Alagoas, para dizer que nós temos escolha em 2018, né, que não vai ser uma eleição já dada, que não vai ser uma eleição sem candidatura, que não vai ter oposição. Nós teremos sim oposição, nós teremos escolha, né, e nós queremos contar com o apoio do povo de Alagoas nesse momento para que espalhem, possam espalhar, usar as redes sociais para espalhar essa mensagem, né? Compartilhem o vídeo dessa entrevista, compartilhem os diversos mecanismos que você citou aí, porque é importante que as pessoas tenham acesso ao conhecimento, mesmo quem não concorda com a gente, mas que possa nos ouvir, que possa refletir sobre as questões que nós colocamos aqui e abrir esse diálogo com o povo de Alagoas, que eu acho que é o mais importante. Esse diálogo é para 2018, mas não vai se encerrar aqui. Nós vamos manter esse diálogo, vamos construir uma alternativa para Alagoas, uma alternativa de poder popular, com participação das pessoas. E esses meios como esse são muito importantes para o nosso projeto. Obrigado, Basílio. Agradeço a você pela audiência. Espero que a gente possa se encontrar numa próxima oportunidade. Folha na TV, o nosso compromisso é com a verdade.